Esse final de semana, nós estivemos com todos os nossos líderes, a nossa igreja, mais de 160 líderes reunidos no nosso acampamento Macários. E estive ontem, durante o dia todo. Hoje estou aqui com os irmãos nos cultos, mas tenho escutado grandes bênçãos. E nós temos certeza, meus irmãos, que Deus tem coisas grandiosas para as nossas vidas nesse ano que acabou de começar. Eu creio que Deus tem algo lindo para fazer nas nossas vidas. Eu creio também que Jesus, Ele tem um chamado para cada um de nós que está aqui. Um chamado específico, um propósito específico, único. Para cada um de nós aqui, o Senhor Jesus, Ele diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Jesus, Ele tem um chamado para as nossas vidas. Ele nos chama a negar a nós mesmos, a pegar diariamente a nossa cruz, carregá-la e segui-lo, custe o que custar, haja o que houver. Jesus, Ele nos chama lá da onde nós estamos, porque Ele deseja transformar as nossas vidas, para nos atrair para mais perto dEle. Quando Jesus nos chama, nós deixamos de ser os mesmos, aquela velha vida fica no passado. Ele nos chama e então nós nos tornamos a versão original que Ele nos criou para sermos. Jesus, Ele fez isso comigo, e Ele é o maior interessado em fazer isso com cada um de nós aqui também. E é pensando nisso que hoje eu quero refletir com os irmãos na vida do apóstolo Pedro, no chamado de Pedro, e como Deus agiu poderosamente na vida dele, e como Jesus também deseja agir nas nossas vidas hoje. Então, com base nesse relato, nós podemos aprender que, em primeiro lugar, quando Jesus nos chama, Ele nos dirige para onde devemos estar. Ele nos dirige para onde devemos estar. Quando Jesus nos chama, Ele revela a cada um de nós a sua vontade. Ele nos guia naquilo que é o melhor e onde está o seu melhor. Ele nos conduz exatamente para o lugar onde nós devemos estar. Veja o que está escrito em Lucas capítulo 5, no verso 4. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Ir para águas mais fundas está ligado com sair da nossa zona de conforto para assumirmos um risco maior. É muito confortável, é muito mais confortável permanecermos no raso, na beirinha, é mais tranquilo. Não existem tempestades e problemas graves quando nós estamos no raso. Não existem perigos. Mas nesse episódio, ir para águas profundas significava estar exatamente onde o melhor de Deus se encontrava. Significava sair do superficial para um relacionamento profundo com Ele. Pedro, ele era um pescador profissional. Essa era a sua profissão, ele vivia dessa forma, e ele conhecia muito bem aquele mar. Ele conhecia aquelas águas, ele sabia onde é que os peixes estavam, ele sabia as técnicas que um bom pescador deveria saber, ou pelo menos ele achava que sabia. É possível que Pedro tenha até ficado um pouco bravo com Jesus, com o conselho que ele deu de ir para as águas mais profundas, mas mesmo assim Pedro decide obedecer. Veja como o texto continua no versículo 5. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando Pedro decide abandonar a sua zona de conforto, no raso, para ir onde Jesus estava indicando que ele deveria estar, em águas profundas, ele então tem uma visão da glória de Deus. Ele fica espantado com o tanto de peixes que eles pescam e com aquilo que Jesus havia feito. E por isso então ele tem uma visão da sua incapacidade pessoal, uma visão da sua miséria, do quão pequeno ele é e do quanto é glorioso estar onde Jesus nos orienta a estar.
Veja a continuação deste mesmo texto, agora nos versos 6 ao 10. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Perceba que este texto nos mostra que a provisão de Jesus está exatamente no lugar onde Jesus nos manda estar. Pedro, ele já havia tentado na sua força e ele não conseguiu pescar nada. Mas quando ele vai mais fundo, quando ele vai onde Jesus havia indicado para que ele fosse, ele pesca muito peixe. E isso nos revela, meus irmãos, que os nossos esforços, eles são nada, não valem de nada quando nós estamos distantes da vontade do nosso Deus. Você até pode dar o seu melhor no seu trabalho, você pode até se dedicar ao seu máximo, se preparando nos seus estudos, ser o melhor em tudo aquilo que você faz, ganhar muito dinheiro, conquistar grandes coisas, conquistar o mundo inteiro. Mas se você estiver fora da vontade de Deus, se você estiver distante de onde Jesus te mandou estar, você não vai conseguir nada nessa vida. Isso porque o nosso sucesso está onde Jesus nos mandou estar, fazendo aquilo que Ele nos mandou fazer. Preste atenção a essa frase. O nosso sucesso está onde Jesus nos mandou estar, fazendo o que Ele nos mandou fazer. E quando nós olhamos nessa noite para as nossas vidas, será que nós estamos aonde Jesus nos mandou estar? Será que nós temos feito aquilo que Jesus nos mandou fazer? Se Jesus te disse, vá para mais fundo, então vá, meu irmão. Saia do superficial, abandone o raso, deixe a sua zona de conforto. Quem sabe, isso significa que você vai precisar então deixar de ser, talvez, um crente domingueiro, que vive a sua vida de domingo a domingo, como talvez um religioso apenas. Quem sabe você vai precisar deixar de ser um religioso para ir mais fundo, para se tornar um discípulo de Jesus. Quem sabe? Isso significa que você vai ter que se comprometer com Ele, assumindo então um compromisso de se render completamente a Cristo. Quem sabe você vai precisar parar de enrolar o desenvolvimento da tua fé, e você então vai precisar se matricular na nossa Unibim, para sair do raso e mergulhar fundo na palavra de Deus, ou até mesmo em verdades básicas e nas diversas matérias que estão disponíveis na nossa Unibim. Quando Jesus nos chama, meus irmãos, Ele não nos chama para o raso, Ele nos chama para o profundo. Quando Jesus nos chama, Ele nos indica onde é que nós devemos estar. E fora deste lugar, distantes deste lugar, a nossa vida nunca fará sentido. Em segundo lugar, quando Jesus nos chama, Ele nos dá um propósito maior. Quando Jesus nos chama, Ele nos dá sentido, Ele nos dá um senso de missão e propósito. Jesus, Ele enche a nossa vida de realização, porque nós passamos a viver em prol de um propósito que é maior do que nós mesmos, que é maior do que tudo que nós podemos imaginar. Veja só o que está escrito em Lucas 5, verso 10. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Pescador de homens. Diante da confissão de Pedro, quando ele disse: afasta-se de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador, eu sou um miserável pecador. Jesus, ele vem então até Pedro, e ele dá um novo propósito a ele, um propósito que é maior do que o que ele tinha.
Pedro ele era apenas um pescador de peixes. Apenas um pescador de peixes. Mas, meus irmãos, preste atenção a isso. Um profissional, um amador, um adulto, um jovem, uma criança, qualquer um pode pescar peixes, mas somente um discípulo pode pescar homens. Somente um discípulo. Somente aqueles que ouviram o chamado de Jesus e se renderam a Ele. Somente aqueles que desistiram de si mesmos para viver a vida de Jesus. Então Jesus ele dá a Pedro um propósito que era maior. E Pedro então descobre a sua verdadeira identidade. Pedro agora descobre que ele havia sido criado para pescar homens, influenciar pessoas e as atrair à vida com Cristo. Veja só como o texto continua no verso 11. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Diante do chamado de Jesus, a resposta de Pedro foi deixar tudo para segui-lo. Mas note que Jesus não precisou pedir que ele deixasse tudo para segui-lo. Jesus nem precisa fazer este apelo. Pedro ele fez isso, pois quando Jesus nos chama, meus irmãos, nada mais do nosso antigo e pequeno propósito importa. Agora ele tinha um propósito maior, um propósito real, e então ele deixa o seu barco, ele deixa as suas redes, que significavam o seu bem maior, o seu sustento, aquilo que ele tinha de mais precioso, ele deixa tudo aquilo para seguir Jesus. E essa também deve ser a nossa resposta à voz do Senhor. Essa deve ser a nossa atitude em resposta ao chamado de Jesus. Por isso abandone na beira da praia da sua vida as suas redes. Deixe aquele barco velho que você usou por tantas vezes e embarque com Jesus rumo às grandes coisas que Ele tem reservado para a sua vida, meu irmão. Porque quando Jesus nos chama, Ele nos dá um propósito, um significado que é muito maior, e sem esse propósito a nossa vida estará perdida. Pedro ele fez exatamente isso. Pedro seguiu Jesus. Pedro então presenciou curas e maravilhas andando ao lado de Jesus todos os dias. Ele caminhou e ele aprendeu com Cristo ao longo de todo o seu ministério. E eu acho muito interessante que Pedro inclusive fazia parte do trio de parceria de Jesus. Era ele, Jesus, Tiago e João. Eles eram os mais chegados do Senhor. E Pedro também foi aquele que disse o seguinte, em Mateus capítulo 26, verso 33, ele disse: Senhor, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Eu nunca te abandonarei. E esse mesmo Pedro foi aquele que negou Jesus por 3 vezes. Aquele que chorou amargamente. Mas, irmãos, o tempo passou. Jesus, Ele foi crucificado, Ele foi morto, mas ao 3º dia, Ele ressuscitou. E Pedro, ele até chegou a ver o túmulo vazio, mas ele ainda não havia compreendido o que tinha acontecido. Então Pedro, possivelmente, ele cheio de culpa, cheio de vergonha, cheio de angústia, até mesmo, quem sabe, uma profunda depressão, ele desiste do chamado de Jesus, ele abandona aquele chamado. E talvez, quem sabe aqui você se identifica com Pedro, no momento que você está vivendo na sua vida. Quem sabe, assim como Pedro, você também saiu do lugar onde você deveria estar. Você deixou de fazer aquilo que você deveria estar fazendo. Você abandonou o perfeito propósito que Jesus te deu e voltou para a sua velha vida, a sua vida antiga, longe do Senhor. Pedro, ele então retorna para o seu velho barco. Ele pega aquelas redes, quem sabe rasgadas, e ele volta a ser apenas um mero pescador de peixes. Como nós podemos ver
no relato de João, capítulo 21. E com base nesse relato, nós podemos aprender então que quando Jesus nos chama, Ele nos restaura para restaurarmos outros. Jesus, Ele nos restaura para que nós possamos restaurar outras pessoas. Pedro, ele estava com vários dos discípulos, e então ele decide ir pescar. Pela sua influência, líder nato, os demais então o seguem. E eles tentam a noite toda pescar, mas não pegam nada. Logo, ao amanhecer, Jesus ele estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Jesus então, ele fala com eles. Jesus ele grita: seus covardes, vocês me abandonaram e agora voltaram para essa velha vida de vocês como pescadores, covardes vocês são. Não, de maneira nenhuma, meus irmãos. Jesus não diz isso. Veja só o que está escrito em João, capítulo 21, verso 5. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Jesus, ele esbanja a sua graça, lembrando a cada um deles quem eles são. Eles são filhos. E a mesma história então se repete. Veja só como o verso 6 continua. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Eles não estavam pescando nada. Eles já tinham tentado de todas as formas. Jesus então dá a dica e eles pescam 153 grandes peixes, como nós vemos no verso 11. E então João, eu imagino que ele dá aquela olhada direito e ele vê: é o Senhor. Pedro, é Jesus, Pedro, é o Senhor, Pedro. E então Pedro, em todo aquele ímpeto que ele tem, ele coloca a sua roupa, ele pula na água, ele nada aqueles quase 100 metros até a praia, e o texto continua no versículo 9. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Essa palavra aqui que aparece em destaque, fogueira, ela aparece apenas 2 vezes no Novo Testamento, no seu original. Em João, no capítulo 21, versículo 9, como acabamos de ler, e também em Lucas, no capítulo 22, dos versos 55 ao 57, que eu quero ler com vocês. Veja só, a partir do versículo 55. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Como eu disse, essa palavra fogo, fogueira, ela aparece apenas 2 vezes no Novo Testamento. Justamente quando Pedro nega Jesus, e justamente quando Jesus restaura a vida de Pedro. Eu imagino que ali Jesus ele estava, na verdade, refazendo a cena do crime, lá de quando Pedro o negou, para curá-lo completamente da sua queda. Jesus então, ele volta onde Pedro errou, onde ele havia parado, e isso nos ensina, meus irmãos, que Jesus estará sempre nos esperando onde caímos para nos restaurar. Jesus, ele jamais desiste de nós. Jesus jamais desiste de você. Ele trabalha o tempo todo para te ter por perto. E mesmo quando você corre para longe, Ele te atrai. E Ele recria o cenário do seu erro, não para te acusar, não para te envergonhar, mas para te curar, para te restaurar por completo, para que por fim você seja um agente de restauração também na vida de outras pessoas. Os discípulos, eles estão agora diante de Jesus, e Jesus os convida a comer. Então eles comem, e o texto continua em João 21, verso 15, da seguinte forma: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão,
Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Veja que pergunta curiosa. Por que é que Jesus pergunta isso a ele? Por que é que Jesus é específico em perguntar: você me ama mais do que estes? Lembra, meus irmãos, quando Pedro prontamente disse: Senhor, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Aqui Pedro, na verdade, ele estava dizendo o seguinte: Senhor, eu te amo tanto que eu vou com o Senhor até a morte. Eu te amo mais do que todos os outros discípulos, porque eu estou disposto a ir com o Senhor até o fim, haja o que houver. E Jesus então está perguntando: Pedro, você ainda me ama mais do que todos os outros? E veja como o texto continua nos versos 15 ao 17. Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Perceba que agora Jesus, ele só pergunta se ele realmente o ama. E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. E o verso 17: pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro, ele ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Por que será que Jesus ele faz essa mesma pergunta por 3 vezes? E eu fico pensando, provavelmente porque Pedro havia o negado por 3 vezes. Então eu imagino que para cada negação de Pedro, havia uma porção da graça de Deus para restaurá-lo, para que ele cuidasse das ovelhas do Senhor. Mas há uma riqueza muito grande no texto original que nós não conseguimos enxergar no português. No grego, existem várias palavras para expressar a palavra amor. E neste texto são usados 2 destes verbos. O verbo agapau, que significa amor incondicional, e o verbo filéu, que significa um amor fraterno, um amor de amigo. Então, nós poderíamos reler essa passagem da seguinte forma. É como se Jesus estivesse dizendo assim: Pedro, você me ama incondicionalmente? E Pedro então responde: sim, Senhor, você sabe que eu gosto de você como um amigo. E Jesus diz: cuide do meu povo. Pela segunda vez, Jesus pergunta: Pedro, você realmente me ama incondicionalmente? E Pedro diz: sim, Senhor, você sabe que eu gosto de você como amigo. E Jesus diz: pastorei o meu povo. E na terceira vez, Jesus ele muda a sua pergunta. Ele diz o seguinte: Pedro, você gosta de mim como amigo? Pelo menos como amigo, Pedro? E Pedro responde: Senhor, você sabe todas as coisas e sabe que eu gosto de você apenas como amigo. Jesus conclui dizendo: cuide do meu povo. Sabe, irmãos, aqui eu vejo algo muito interessante. Quando Pedro, confiando em si mesmo, ele disse que morreria por Jesus, ele faz o quê? Ele nega Jesus. Mas quando ele disse que ele não tinha condições para o amar de forma incondicional, ao ponto de morrer por ele, Jesus então o capacitou a não só viver por ele, mas a morrer por ele. E então Jesus ele restaura a vida de Pedro, ele restaura o ministério de Pedro, para que ele fosse capaz de pastorear as suas ovelhas, a sua igreja, a igreja do Senhor. E eu creio que Jesus ele está aqui também nessa noite, neste exato momento, para restaurar a sua vida, para restaurar o seu casamento, restaurar o seu ministério. E ele faz tudo isso porque ele quer te usar para você ser um canal de cura e restauração na vida da sua igreja, na vida das pessoas mais próximas a você. E a pergunta que Jesus faz a todos nós agora neste momento é essa: você me ama?
Se você ama Jesus, independente se é um amor fraterno ou um amor incondicional, tem recomeço, tem restauração para a sua vida também, porque quando Jesus nos chama, meus irmãos, Ele nos restaura para restaurarmos a vida de outras pessoas também. E por fim, em quarto lugar, quando Jesus nos chama, Ele nos convida a segui-lo, custe o que custar. Jesus sabe qual é o melhor lugar para nós estarmos. Ele sabe o que é que nós deveríamos estar fazendo, porque Ele tem um propósito maior que tudo para as nossas vidas. E mesmo se nós cairmos, Ele tem graça e cura para as nossas vidas, para nos oferecer, para nos dar. Mas Jesus, Ele sempre nos chama a um compromisso eterno. O seu convite é para nós andarmos com Ele, custe o que custar, haja o que houver. Veja só o que está escrito em João 21, versículo 18. Jesus dizendo o seguinte a Pedro: digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. A partir desse momento, a partir desse dia, Pedro então ele passa a ser um grande homem de oração. Pedro, ele passa a ser um homem cheio do Espírito Santo. A partir desse dia, Pedro, ele se levanta e ele prega e multidões se convertem. Ele ora e doentes são curados, mortos ressuscitam. Ele se torna um homem poderoso nas mãos de Deus. Mas aqui Jesus ele está dizendo o seguinte: vai chegar um dia, Pedro, vai chegar um dia quando você já estiver mais velho, que vão levar você aonde você não deseja ir. Mas o que significa isso? E eu acho interessante que o verso 19 já nos traz essa explicação. Veja comigo. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me, siga-me. No dia 18 de julho do ano 64, uma tragédia aconteceu no Império. A cidade de Roma foi totalmente incendiada e a culpa foi colocada sobre os cristãos. Os crentes, por consequência disso, foram crucificados, foram amarrados em postes e queimados vivos. Paulo e Pedro, eles foram pegos nessa perseguição, mas Paulo, ele era um cidadão romano, ele tinha algumas certas regalias, ele tinha direito a uma cela especial, ele tinha direito a uma pena de morte mais leve, que era a decapitação, ou seja, uma morte rápida, uma morte sem dor. Mas Pedro, ele era um mero judeu, ele não era um cidadão romano, ele não tinha direito à cela especial, ele não tinha direito a uma pena de morte mais leve. A pena de morte para ele era a crucificação. E dizem os historiadores que quando ele foi levado para ser crucificado, ele então disse: eu não sou digno de morrer como meu Senhor Jesus, por favor crucifiquem-me de cabeça para baixo. E foi com esse tipo de morte que Pedro glorificou a Deus. Mas sabe, meus irmãos, o que chama mais a minha atenção aqui é que só depois de explicar para Pedro qual era o tipo de morte que ele enfrentaria na sua velhice, é que Jesus conclui dizendo: siga-me, siga-me. Não é seguir para a prosperidade, para a riqueza, para o sucesso, para a fama, para uma vida de glória, para uma vida de confortos, não. Não que Deus não possa nos dar essas coisas, não que Deus não possa nos abençoar com essas coisas, mas antes de tudo, o nosso chamado é um chamado para a morte, é um chamado para negarmos a nós mesmos, é para nos mortificarmos, fazendo da nossa vida um altar de sacrifícios. O chamado de Jesus é um chamado para o martírio, porque a cruz precede a coroa e o sofrimento precede a glória. Meus irmãos, quando Jesus nos chama, Ele nos convida a segui-lo, custe o que custar. Pedro então
teve os seus altos e baixos, mas apesar de toda a sua fraqueza, ele foi onde Jesus o mandou estar. Ele fez o que o Senhor Jesus o mandou fazer. Ele recebeu um propósito maior e ele viveu este propósito. Apesar da sua queda, Pedro foi restaurado por Deus para então restaurar outras pessoas e cuidar da igreja de Jesus. Ele seguiu o Senhor até o fim, custasse o que custasse, e ele se tornou um mártir da fé. Pedro cumpriu o chamado de Jesus e ele viveu o seu propósito. Ele ouviu a voz do Senhor e ele decidiu dizer sim. Mas e eu? Mas e você? E nós? Hoje Jesus também está nos chamando, meus irmãos. Mas qual vai ser a nossa resposta ao chamado dele? Qual será a nossa decisão? Você o ama? Eu quero pedir que nesse momento você feche os seus olhos e você avalie a sua vida perante o Senhor. Será que nós estamos no lugar onde Jesus nos mandou estar, fazendo aquilo que Ele nos mandou fazer? Será que nós abraçamos esse propósito novo, grandioso que Ele nos deu? Essa é a noite que o Senhor Jesus planejou, separou, Ele te atraiu, você veio, você estava comprometido, a chuva não te impediu de estar aqui nessa noite, você veio. E o Espírito Santo atraiu você, porque Ele quer restaurar a sua vida nessa noite, para que você seja um vaso usado por Ele, para viver o seu chamado, para cumprir o seu chamado, independente de qual seja as lutas e os gigantes que te aguardam. O Senhor Jesus te chama, e quando Ele te chama, a sua resposta só pode ser uma. A sua resposta deve ser: Senhor, eis-me aqui, Jesus. Eu creio que nessa noite há pessoas que precisam restaurar o altar da sua vida, e eu quero dar essa oportunidade a você. Na verdade, o Espírito Santo de Deus dá essa oportunidade a você, de clamar a Ele e ter o altar da sua vida restaurado. Quem sabe, assim como Pedro, naquele momento da sua vida, ele errou, ele caminhou para distante do seu propósito. Você também tem feito isso, você também tem caminhado para longe dele, mas essa é a oportunidade que você tem de acertar a sua vida com o Senhor Jesus, porque Ele quer te restaurar para te usar de forma grandiosa. Se você é essa pessoa, eu peço que neste momento, enquanto todos estão de olhos fechados, você se coloque em pé no seu lugar. E eu quero orar por você, porque eu creio que o Senhor Jesus está aqui te chamando pelo teu nome, e você sabe que Ele está te chamando. Se coloque em pé, seja ousado em dizer: Senhor, eu deveria te amar incondicionalmente, mas o amor que eu tenho é só um amor fraterno, é um amor de amigo, Senhor, é um amor de amigo. Se basta para o Senhor, então é isso que eu tenho para te oferecer, é tudo que eu tenho para te oferecer. E isso basta para o Senhor Jesus, meu irmão. Ofereça a tua vida como oferta a Ele, como um sacrifício. Se você é essa pessoa, se coloque em pé. Junte-se a esses tantos irmãos que já se colocaram em pé e que estão clamando ao Senhor uma restauração no altar de sua vida. Senhor Jesus, eu coloco a vida desses irmãos corajosos, ousados, destemidos, que estão aqui, ó Deus, assumindo este compromisso de deixar o superficial, de sair da beirinha, do raso, para ter um comprometimento real com o Senhor, de viver o teu chamado todos os dias, ó Deus, estando onde o Senhor os mandou estar, fazendo o que o Senhor os mandou fazer, vivendo o teu propósito e sendo restaurado para ser um agente de restauração na vida das pessoas. Eu quero ser essa pessoa, e ó Deus, eu peço que o Senhor capacite cada um de nós a sermos também essas pessoas. Nós dizemos sim ao teu chamado, sim à tua voz. Eis-nos aqui, Senhor, nos usa para a tua glória. Missionária Central de Maringá